Fala galera, tudo bem? Estamos aqui agora para a nossa força de atrito. Vamos ver o que significa isso, essa força extremamente importante na nossa relação mundana, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, galera, da onde vem o atrito? Pessoal, o atrito vem justamente porque você não tem as nossas superfícies extremamente lisas. Elas existem rugosidades. Essas rugosidades fazem com que o material um grude sobre o outro. Esse grudar, né, esse esfregar, ou a tentativa de esfregar, cria-se justamente o que a gente chama de força de atrito. Então repara aqui, ó, eu tenho uma caixinha, aí eu olho lá, poxa, ela é bem lisinha. Mas se eu pego, por exemplo, um microscópio, uma mega lupa, eu percebo as imperfeições que eu tenho nas superfícies. Então, tanto a caixa quanto o chão têm imperfeições. Então esses dentinhos, eles começam a bater um no outro, a esfregar um no outro. Essa nossa batida, esse esfregar entre dentinhos, faz com que a gente tenha o que chamamos de força de atrito. Tranquilo? Então, galera, o atrito, essa nossa força de atrito, ela é sempre contrária ao movimento relativo entre essas nossas superfícies ou a tendência desse movimento. Não é necessário a existência do movimento entre superfícies. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, aqui alguns exemplos do nosso cotidiano, né? A gente andando, é necessária a força de atrito, a gente não andaria se não existisse força de atrito. Ah, é? É. Se não houvesse essa aderência com a nossa força de atrito, né, nós não conseguiríamos andar. A gente justamente ficaria no mesmo lugar. Graças a ela, conseguimos os nossos deslocamentos horizontais. E aqui, vou empurrar uma determinada estante, né? Empurro para a direita, é fácil empurrar não, né? A gente percebe que é difícil empurrar uma estante, justamente porque você tem um atrito envolvido no sentido contrário à sua força. Beleza? Então, galera, vamos agora analisar o valor numérico dessa nossa força de atrito. Então, olha só. Vambora. Eu tenho uma caixinha com uma determinada velocidade aqui em relação ao solo, em relação ao chão. O que vai acontecer? A nossa superfície da caixinha vai esfregar com o chão. Esse esfregar, esse esfregão, o chão vai ajudar o movimento da caixinha? Não, esse esfregão são batidas ali, são os dentes um esfregando com o outro, de tal forma que o chão atrapalha a caixa. Consequentemente, a nossa força de atrito será contrária ao movimento. Então vamos analisar todas as forças envolvidas. Eu vou ter o peso, porque a gente tem ação gravitacional. Vou ter ali a força normal, porque a caixinha não quebra o nosso chão, beleza? E eu vou ter o atrito contrário a esse movimento, justamente porque eu tenho esses nossos dentinhos esfregando. Agora, vamos analisar o módulo dessa nossa força de atrito. Com quem ela é proporcional? O que influencia ela? Pensa só, galera, a força de atrito não tem uma relação direta entre essas superfícies esfregando uma na outra? Pensa comigo, se você tem essas superfícies, uma comprimindo cada vez mais a outra, isso vai aumentar ou diminuir o atrito? Vai aumentar, perfeito. Por quê? Se você tem justamente essa nossa compressão entre superfícies, você tem a interação desse esfregar cada vez maior. Logo, isso vai aumentar a força de atrito. E quem é essa força de compressão entre superfícies? É o que a gente viu e chamamos de força normal. Então, a força normal ela é diretamente ligada à força de atrito. Quanto maior a força normal, maior a compressão entre superfícies. Consequentemente, maior a força de atrito envolvida. Agora, todos os materiais possuem o mesmo atrito? Não, nós temos atritos diferentes, né? Então, se eu pego, por exemplo, um material que tem uma lixa e jogo ao chão, ele vai ter um atrito diferente que se eu tivesse um material metálico, um pouquinho mais liso, né? Então você tem as características das superfícies envolvidas para justamente determinar a força de atrito. Então a gente conclui que a força de atrito é diretamente proporcional à força normal, quanto maior compressão, maior o atrito, e nós temos aqui o que nós chamamos de coeficiente de atrito. O que é um coeficiente de atrito? É essa nossa análise das superfícies envolvidas para a existência desse atrito. Beleza? Tranquilo? E vamos aqui às nossas considerações de quem é quem, né? FAT, vamos chamar de FAT, força de atrito. Colocamos no nosso sistema internacional, então temos a força em Newton, temos a força normal, envolvida, que acabamos de observar, também em Newton. E repara, o nosso coeficiente de atrito ele é adimensional. O que significa isso? Significa que ele não possui uma unidade. Por que ele não tem unidade? Perceba, se eu pego a força normal e passo para o outro lado, fica FAT dividido por N,
igual ao coeficiente de atrito, concorda? Φ sobre N, duas unidades iguais, que é de força, unidade de força, Newton dividido por Newton corta, ou seja, não tem unidade alguma. Então, por isso que o coeficiente de atrito a gente chama de adimensional. Beleza? Mas agora, todo o atrito é igual? Nós vamos ver que não. Repara nisso aqui, ó. Se eu tenho lá a caixinha de bobeira, ou seja, não meto a mão sobre ela, eu tenho a força resultante zero, não preciso nem ter atrito para igualar, né? Tenho peso para baixo, normal para cima, não tenho forças horizontais, logo a caixa fica numa boa ali. Agora, se eu vou lá e empurro a caixa para a direita e ela não foi, é porque alguma força estava envolvida. Qual? É a nossa força de atrito. Então, essas ranhuras do material, tanto da nossa superfície quanto o material da caixa, você tem esses dentinhos grudados, né? Esses dentinhos, alguns casados. Aí você tenta empurrar e não vai. Por quê? Há uma aderência ali. Você aumenta a força e ele não foi. Então perceba que a força de atrito, ela foi variando, ela não foi fixa. Então o que a gente conclui? Quando a gente tem essa situação em que as superfícies não têm movimento relativo, nós temos o atrito estático e ele é variável. Ele vai alterando o seu valor numérico até um certo limite. Então, por exemplo, o limite dele é 50 newtons. Eu faço 10 newtons, ele faz 10. Eu faço 20 newtons de força, ele vai fazer 20. E ele vai até o seu limite. É o que a gente chama de iminência do movimento. Então, a iminência do movimento é quando a gente tem a força de atrito estática máxima, ou seja, ele já está ali tentando segurar o máximo. Se cheguei a 50, ele foi a 50. O que vai acontecer? Se eu faço 52, eu consigo vencê-lo. Quando eu venço, eu tenho as superfícies esfregando uma na outra. Logo, a interação cai em sua intensidade e eu vou para o atrito que eu chamo de dinâmico. Então, sempre que eu tenho a movimentação entre essas superfícies envolvidas, eu tenho o que eu chamo de atrito dinâmico. Beleza? E esse atrito dinâmico, ele possui um valor constante, ele não precisa de absolutamente nada, né? Ele não tem relação com a força que você aplica ou deixou de aplicar, não tem nenhuma relação, sempre constante, e ele tem uma intensidade um pouco abaixo do que o nosso atrito estático máximo, porque essa interação diminui um pouquinho. Aqui, galera, vamos ver num gráfico essa história. Ó, não faço força nenhuma, não tenho atrito nenhum, então por isso que o gráfico da nossa força de atrito versus a minha força aplicada, ele começa na nossa origem, 0, 0. Aí eu faço 10 newtons, ele faz 10 newtons. Eu faço 30 newtons, ele faz 30 newtons. Eu faço 50 newtons, ele vai fazer 50 newtons de atrito estático. Quando eu venço o estático, as superfícies vão se esfregar, consequentemente, eu tenho o meu atrito que eu chamo de dinâmico, que é constante, né? É um atrito que não vai alterar o seu valor numérico, e um pouco abaixo, ou seja, com a intensidade abaixo do nosso atrito estático máximo. Isso faz com que a gente tire essa conclusão. O coeficiente de atrito estático, ele sempre possui um valor superior ao nosso coeficiente de atrito dinâmico, quando as nossas superfícies se esfregam. Beleza? Tranquilo? Pois bem, galera, muito obrigado, valeu mesmo, até a próxima. Tchau, tchau.